Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de química. A questão de hoje é uma questão da FUVEST sobre cálculos químicos, onde nós vamos precisar contar aqui as quantidades de carbono entre um comprimido de 500 mg de dipirona e um de 1 grama de dipirona. Vindo aqui para a questão, nós temos o seguinte: a dipirona é o nome comum do composto metamizol, que tem essa fórmula molecular: 13 carbonos, 17 hidrogênios, 3 nitrogênios, 4 oxigênios e 1 enxofre. Um medicamento analgésico e antipirético ou antitérmico, muito utilizado no Brasil. Esse medicamento é comercializado na forma de comprimido, de solução oral ou injetável. Então, você pode ir na farmácia comprar ele ou na forma de comprimido ou na forma de gota, né, a solução oral. E se você vai para o hospital, você pode tomar esse medicamento na veia, onde ele vai agir de uma forma muito mais rápida. Uma indústria farmacêutica produz comprimidos com diferentes massas do composto ativo, que é o metamizol. Você tem comprimidos de 500 mg ou comprimidos de 1 grama de metamizol por comprimido. Esses comprimidos são comercializados em cartelas que apresentam, em média, 10 comprimidos. E, em um mês, são produzidos 1.000 cartelas de cada tipo por uma determinada empresa. Então, continuando aqui, o que a questão vai querer saber? Então, por mês, em comparação às cartelas de 500 miligramas, a indústria utiliza, para a produção das cartelas de 1 grama, aproximadamente quantos carbonos a mais? Ok? Então, todos são carbonos a mais. Então, o comprimido de 1 grama tem quantos carbonos a mais do que o comprimido que tem aí 500 miligramas? Ok? Então, é isso que ele vai querer saber. Quantos carbonos a mais o comprimido de 1 grama tem em relação ao de 500 miligramas. Então, aqui eu coloquei a fórmula estrutural da dipirona sódica, tá? Então, essa daqui seria a dipirona sódica. Então, quando você compra na farmácia, o que você está comprando, se você olhar na caixinha, está escrito dipirona sódica. Por quê? Porque, na verdade, isso aqui é vendido como um sal. Então, aqui você tem um sal orgânico, você tem aqui o metal, aqui você tem a parte orgânica, que é o ametal, tá? Que vai ser o ânion, ó. Aqui você tem a carga negativa. Então aqui você tem um anel aromático que tem 6 carbonos, tá? Então aqui tem 6 carbonos, lembrando que cada vértice aqui é um carbono. Então aqui você tem 6 carbonos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carbonos, tá? O 13º seria esse aqui. Então aqui eu coloquei a estrutura da dipirona sódica, tá? Que não é do metamizol, porque aqui eu coloquei aqui. Você vê que aqui tem o cátion sódio, que não aparece aqui. Então, quando você compra esse medicamento na farmácia, você está comprando a dipirona sódica, onde aqui você tem um sal orgânico, né? Você tem o cátion metálico e a parte do ânion, que é formada por ametais. E aí, quando você toma, justamente é um sal de sódio, por quê? Porque quando ele está em solução, quando você ingere ele, essa dissociação acontece, o Na+ separa dessa parte orgânica, e aí essa parte orgânica que vai fazer o efeito de ser analgésico e ser antipirético, ok? Então, vamos começar aqui a fazer os cálculos a partir do quê? Vamos começar com o comprimido de 500 miligramas. Então, nós vamos ter que calcular quantas partículas, quantos carbonos vai ter no comprimido de 500 miligramas e quantas partículas de carbono a gente vai ter no comprimido de 1 grama, ok? Então, vamos por partes aqui. Partindo do cálculo da quantidade de carbonos no comprimido de 500 miligramas, a gente vai começar do seguinte. Então, o comprimido ele tem 500 miligramas e cada cartela tem 10 comprimidos e em um mês são produzidas 1.000 cartelas. Então, essa é a relação que a gente vai fazer. Então, 500 miligramas a gente vai ter que passar para grama, tá? Porque nós vamos precisar depois da massa molar desse metamizol, que é fornecido pela FUVEST, que é 311 gramas por mol. Então, a gente já passa isso aqui, esse 500 miligramas para grama, que vai dar 0,5 gramas, e aí a gente vai fazendo a relação. Então, em 0,5 gramas é um comprimido. Então, 10 comprimidos são quantas gramas? Aí, em uma cartela tem 10 comprimidos. Então, em 1.000 cartelas
vão ter quantas gramas no total, e isso é para o mês, ok? Então vamos lá. Então, a massa de dipirona em comprimido de 500 miligramas. Então, como eu falei, aqui a gente converte para grama, que dá 0,5, tá? Então, esse 0,5 seria para um comprimido, só que a cartela tem 10 comprimidos, então a gente multiplica aqui por 10. E 10 comprimidos é em uma cartela. Então, em 1000 cartelas, que é o que é produzido por mês, que é o que ele pergunta para nós, quantas gramas vão ser usadas aí de metamizol por mês? É isso que a gente vai descobrir agora. Então, 0,5 vezes 10 vai dar 5, 5 vezes 1000 são 1000 gramas de pirona. Aí você pode estar me perguntando como que a gente chegou isso aqui em gramas, se tem unidade de comprimido e tem cartelas aqui, tá? Então, usando a análise dimensional, como eu tinha comentado, 0,5 gramas é para um comprimido. Então, em 10 comprimidos, são quantas gramas? Então, esse comprimido cancela com esse comprimido. Por isso que a unidade final é grama. E aí eu sei o quê? Que 10 comprimidos estão em uma cartela. Então, em 1000 cartelas, aí cartela cancela com cartela. Então, como os denominadores são 1, eu acabei omitindo essa parte, tá? Mas é por isso que a unidade de comprimido se cancela e a unidade de cartela também se cancela, ok? E aí, aqui, como eu tinha comentado, 0,5 vezes 10 vai dar 5, vezes 1000, 5.000 gramas de dipirona. Então, 5.000 gramas de dipirona é utilizado para produzir aí por mês os comprimidos de 500 miligramas. Agora fazemos o quê? Bom, agora eu tenho que transformar isso aqui para mol, para depois ainda transformar para a quantidade de partículas. Porque aí eu vou usar a fórmula molecular para ver quanto carbono esse metamizol acaba me liberando. Então eu tenho aqui 1 mol de dipirona são 311 gramas. Essa informação a FUVEST me fornece. Tá? Então, é só você pegar aqui. Ó, se você quer confirmar que é 311, você pega aqui e calcula a massa molar. Então, seria a massa do carbono é 12 gramas. 12 vezes 13, mais o hidrogênio é 1 grama. Mais 1 vezes 17, mais a massa de cada nitrogênio é 14 gramas. Então, 14 vezes 3, mais cada oxigênio é 16 gramas. Então, 16 vezes 4, mais 32 gramas do enxofre. Então, se você fazer esse somatório, aí você vai chegar em 311 gramas por mol de dipirona, tá? Isso daqui é massa molar. Aí, como eu quero que sobre mol, eu coloco aqui o mol em cima, coloco aqui a massa embaixo, e aí eu multiplico aqui pelos 5.000 gramas. Então, aqui vai ficar vezes 5.000 gramas, porque aí grama cancela com grama, e eu tenho um mol de dipirona. Então, aqui vai ficar 1 vezes 5.000 dividido por 311, isso aqui vai me dar aproximadamente 16 mol de dipirona, ok? Então, tenho 16 mol de dipirona. Então, esses 5.000 gramas equivalem a 16 mol. E aí, eu vou montar uma equação química aqui em cima para ver quantas, porque como ele quer saber em relação à quantidade de carbonos que é produzida, então a gente vai, pela fórmula molecular, nós vamos determinar aqui quantos mols de carbono a gente acaba obtendo. Então, aqui eu tenho a fórmula molecular do metamizol, tá, que foi fornecido, e aí e essa fórmula molecular me dá que eu tenho 13 mol de carbono, 17 mol de hidrogênio, 3 mol de nitrogênio, 4 mol de oxigênio e 1 mol de enxofre. Então, o que me interessa é o carbono. Então, faço a relação direta. 1 mol desse cara dá para 13 de carbono, que é o que eu tenho aqui. O hidrogênio não me interessa, nem o nitrogênio e assim por diante. Então, essa vai ser a nossa relação. 1 mol do metamizol me leva a 13 mol de carbono. Então, 1 mol desse me dá 13 mol de carbono, que é o que a gente quer saber. Então, 16 mol de dipirona vai me levar quantos mols de carbono? Então, aqui eu vou colocar um X, e aí, como aqui é 1, é só fazer essa multiplicação. 16 vezes 13 vai me dar 208 mol de carbono, tá certo? Então, essa daqui é a quantidade de carbono que eu preciso para produzir esses comprimidos aí de 500 miligramas da dipirona. Então, isso vem do metamizol, que é o princípio ativo, ok? Então, agora, se eu sei que 6 vezes 10 a 23 equivale a 1 mol, então, é só fazer a relação. 6 vezes 10 a 23 é 1 mol, tá?
Então, 208 mol vão ser quantos átomos de carbono? Então, aqui, mol cancela com mol, e aí eu vou ter a unidade de átomos de carbono. Ok? Então, fazendo essa multiplicação, eu vou ter aqui 1,25 vezes 10 a 26 átomos de carbono. Tá certo? Então, essa é a quantidade que eu preciso para produzir por mês essa quantidade de metamizol. Tá certo? Fizemos aqui a primeira parte. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa para o comprimido de 1 grama. Ok? Então, vamos fazer aqui para o comprimido de 1 grama. A lógica vai ser toda a mesma. O que vai mudar? A gente vai mudar aqui, vai partir aqui de 1 grama, e aqui tudo vai ser proporcional a esse 1 grama. Então, comprimido de 1 grama, tá? Calculando a massa de dipirona. Então, agora o comprimido é de 1 grama, então vai ficar a mesma coisa. Vezes 10 comprimidos, vezes 1000 cartelas. Tá? Lembrando que aqui as unidades vão se cancelar, porque aqui 1 grama é para 1 comprimido. E aí comprimido cancelou com comprimido. E é 10 comprimidos em uma cartela. Então, cartela cancela com cartela. E aqui 10 vezes 1000 vai me dar 10.000 gramas de dipirona. Tá? Ou 10.000 gramas de metamizol que eu preciso. E aí, mesma relação agora. Eu vou ter aqui 1 mol de dipirona 311 gramas, que é a massa molar dela, multiplicado por 10.000. E aí, grama cancela com grama. Aí, 10.000 dividido por 311, isso aqui me dá 32 mol de dipirona. E o que a gente pode começar a perceber a partir daqui? Que a massa dobrou. Era um comprimido de 0,5 gramas, agora é um comprimido de 1 grama. Tudo aqui vai ser dobrado em relação ao de 500 miligramas. Então, se você sacou isso, se você percebeu que se eu estou dobrando a massa do comprimido, o meu valor, todos eles vão dobrar. Então, se você sacar isso, você não precisaria calcular tudo de novo para o comprimido de 1 grama. Então, se a gente descobriu que para o comprimido de 500 miligramas você precisa de 1,25 vezes 10 a 26 átomos de carbono, para o comprimido de 1 grama, esse valor vai dobrar. Seria 2,50 vezes 10 a 26 átomos de carbono. E aí, como ele quer a diferença, é só subtrair 2,50 vezes 10 a 26 menos 1,25 vezes 10 a 26, você chega na diferença, que é o que ele quer. 1,25 vezes 10 a 26 seria a resposta da alternativa. Tá? Mas a gente está fazendo aqui passo a passo, ok? Então, mas você vai ver que tudo vai dobrar. Então, 32 mol de dipirona. Aí, vamos de novo fazer essa relação com a fórmula do metamizol. Isso aqui vai me dar 13 mol de carbono também. Aí, 1 mol está para 13 mol de carbono. Então, agora aqui a gente muda. Agora é 32 mol de dipirona. Então, colocando aqui o 32 mol de dipirona, lembra que quando foi o comprimido de 0,5 gramas, aqui tinha dado 16 mol. Então, e aquilo tinha dado 208. Então, como eu falei, como a gente está dobrando a massa, todas as relações vão ser proporcionais, elas vão dobrar. Então, aqui tinha dado 208. Se você fizer essa multiplicação, você vai ver que vai dar 208 vezes 2, que vai dar 416 mol de carbono. Dobrou a quantidade de mol de carbono. Então, agora é aquela mesma relação. 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono equivale a 1 mol. Tá? Essa relação aqui vai ser sempre essa, para qualquer coisa que você esteja trabalhando. 6 vezes 10 a 23, qualquer coisa, equivale a 1 mol. E aí, agora nós queremos aqui cancelar esse mol. Então, 416, ele desce para cá. E aí, colocando isso aqui, agora mol cancela com mol. E é só fazer essa multiplicação que vai dar o dobro. Antes tinha dado 1,25 vezes 10 a 26 átomos de carbono. Então, o dobro de 1,25 vezes 10 a 26 vai ser 2,50 vezes 10 a 26 átomos de carbono. Ok? E aí, chegamos aqui para o comprimido de 1 grama. Agora, tirando a diferença, né, que ele quer saber quanto que o comprimido de 1 grama tenha mais de carbono do que o de 500 miligramas, então a gente faz a diferença. Então, 2,50 vezes 10 a 26, menos 1,25 vezes 10 a 26, que é o que tem no comprimido de 500 miligramas, essa diferença vai me dar 1,25 vezes 10 a 26 átomos de carbono a mais. Ok? Então, essa subtração dá isso aqui. E aí, justamente, a alternativa correta é a alternativa, tá certo?
Então, uma questãozinha da FUVEST, típica de cobrar transformação de unidades e trabalhando aqui com o número de Avogadro e relacionando o mol, o Avogadro e a massa, que é uma relação que você tem que ter na sua cabeça sempre. O mol de qualquer coisa, pode ser o mol de elétrons, o mol de prótons, o mol de partículas, qualquer partícula, de átomos, de moléculas, o mol sempre vai ser 6 vezes 10 a 23 dessas partículas, tá? E isso aqui sempre vai estar relacionado com a massa molar, ok? Então, essa relação aqui ela é importantíssima você ter. O mol é 6 vezes 10 a 23, que é a massa molar. E eu poderia colocar aqui uma quarta relação, que o mol de qualquer gás as condições da CNTP, condições normais de temperatura e pressão, qualquer mol de algum gás vai ocupar um volume de 22,4 litros. Ok? Então, uma relação importantíssima aqui, desde que eu esteja aqui dentro da CNTP. Tá certo? Então, uma questãozinha tranquila da FUVEST, era só fazer essas conversões, você entender. Você vê que ele te dá massa e ele quer saber, aqui é por mês, né? Então, você faz a relaçãozinha lá, viu que não tem segredo fazer a relação. E aí a vantagem de você usar a análise dimensional é que você já vai cancelando tudo e você enxerga muito melhor o que é que você está fazendo. Tá certo? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam fácil, difícil, se conseguiriam fazê-la lá durante a prova da FUVEST. E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando Química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!